3 de Jonas. Jonas é um livro muito pequenininho, é considerado o profeta menor. Para alguns estudiosos não é nem um livro profético, é mais um livro de milagres. Então Jesus usa Jonas no capítulo, se eu não me engano, 14 de Mateus ou 24, dizendo que Jonas é aquele que testificou a morte e a ressurreição de Cristo. Como Jonas passou no ventre de um grande peixe, o Senhor também estaria 3 dias lá nas profundezas, tomaria a chave do inferno e também a chave da vida e da morte e controlaria tudo. Então Deus usa Jonas e também dá essa qualificação ao profeta Jonas. Jonas capítulo 1, 3 diz assim, depois nós vamos ler o capítulo 3, verso 1 ao 3, tudo pertinho, na sua Bíblia vai estar muito perto. Se você estiver no seu celular, você só vai dar um toque para ela seguir para frente. Diz assim o capítulo 1, verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu de Jope, ou Jopa, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. No capítulo 3, no verso 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vai à grande cidade de Nínive, ou Nínoa, e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Fugir da presença não muda o propósito do amor ou do coração de Deus. Não importa qual o destino que você tem procurado para você, Deus já traçou a realidade dele, o destino dele para a minha vida e para a sua vida. Basta eu cumprir o propósito. Jonas, quando o Senhor disse para Jonas, ele disse assim: Jonas, vai para Nínive. Capítulo 1, versículo 3, ele fugiu da presença do Senhor e fez um rodeio, ele fez uma rota. Jonas estava, e antes da gente entrar, eu queria só fazer um parágrafo de quem era Jonas, porque muitos de nós achamos que Jonas é apenas esse cara do livro do profeta Jonas. Mas lá em 2 Reis, capítulo 14, 25, diz assim: foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até do mar de Araba, conforme a palavra do que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio do profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer. Gat-Efer, ela é próximo a Nazaré, pertencente à tribo de Zebulon. E para Jonas ir até Jope, ele andou aproximadamente 110 quilômetros. E ele queria ir para Tarsis, mais 3.000 quilômetros até chegar à Espanha, após o Mediterrâneo. E se Jonas ouvisse o Senhor da primeira vez, ele sairia de Gat-Efer, iria para Nínive e gastaria apenas 800 quilômetros. Então, a desobediência nos faz mudar a rota e sofrermos com a consequência. E Jonas sofreu, e além de sofrer, ele colocou quem estava em volta para sofrer. Nós estaremos vendo isso um pouquinho mais. Quem era Jonas? Jonas, o nome dele significava pomba ou mensageiro, por isso que ele era profeta. Amitai, o seu pai, significava verdadeiro ou a verdade, e alguns historiadores dizem que Jonas é o mensageiro da verdade, e é por isso que Jesus usa lá em Mateus essa menção de Jonas, aquele que é a pomba, o Espírito Santo, dia de Pentecostes. Vamos fazer esse link, é o filho da verdade. Jesus, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o Filho de Deus e sou a verdade. Então Jonas também faz uma alusão profética a Cristo, aquele que viria e salvaria o seu povo aproximadamente 800 anos, 750 anos após que Jonas viveu, no período exílio e pós-exílio do povo de Israel. Jope era um porto importante naquela região, como eu já disse, ficava a 100 quilômetros da casa de Jonas. Quando queremos seguir nossos próprios caminhos, construímos rotas alternativas que nos levam a lugar nenhum. Já viu você rodar e quando você está perdido? Uma certa vez, eu tinha uns 17 anos de idade, eu fui fazer uma prova no estádio do Maracanã.
E meus parentes me deixaram sozinho. De lá eu ia para a rodoviária do Rio. Eu rodei o Maracanã umas 3 vezes dando uma volta olímpica e não achava. Eu liguei chorando para casa: mãe, estou perdido, por favor, liga para o seu primo para vir me buscar, para levar até a rodoviária. No próximo eu já sabia o caminho, eu já fui do Maracanã até a rodoviária a pé sozinho. Mas quando você não sabe, ou quando você quer mudar a rota, você vai rodar e vai chegar a lugar nenhum. Jonas tinha uma rota de 800 quilômetros. Ele aumentou mais 100, depois queria aumentar mais 3.000 para chegar em lugar nenhum. E não é como hoje, que a informação do jeito que eu estou falando com você que está me ouvindo na live, você que está na China, no Japão ou qualquer lugar do mundo, nos mais de 4 bilhões de pessoas que acessam a internet, tem agora, nesse momento, a oportunidade de ouvir um culto online em qualquer lugar do mundo. Não. Naquela época o barco demorava, andar a pé demorava, e tudo era demorado, se durava meses e até anos. E é muito triste quando nós mudamos a rota e saímos ou fugimos, porque isso não é sair, fugir da presença daquele que nos chamou, do propósito daquele que foi firmado antes mesmo da formação do globo terrestre, porque Salmo já diz isso. Jonas tinha 2 motivos para não ir a Nínive. Não é fácil. Às vezes eu estudando essa palavra, eu vi algumas pessoas dizendo assim: o profeta desobediente. É melhor eu dizer que ele não era o profeta desobediente, mas o profeta cabeça dura. Apesar de ele ter um ato de desobediência, ele era cabeça dura. Porque no início do livro de Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, o verdadeiro, a verdade, e disse assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Deus não disse assim: olha Jonas, eu tenho um projeto para você, eu preciso da sua aprovação. Não, ele disse: você é meu profeta e você vai a Nínive declarar ou dizer o julgamento que eu tenho sobre Nínive. Jonas poderia dizer para Deus assim: mas o Senhor já deu o julgamento, o que é que eu tenho que fazer lá? E Jonas, então, ele tinha 2 motivos para não ir a Nínive. Primeiro, ele fez pensar que fugindo da presença de Deus sanava as questões que naquele discurso de uma notícia boa e ruim. Se ele fosse, lá era a capital do Império Assírio. Na história, quem conhece, nós vamos pegar, o povo assírio era um povo descendente da Babilônia, na qual por muitos anos sitiou-se as terras de Israel. Um dos reis assírios, que era Senaqueribe, ele, em um dos seus dizeres, que foi achado em 2011, ele dizia assim: sitiei o rei Ezequias na sua cidade santa, cortei o seu alimento e fiz-o morrer, ou o farei morrer, dentro da sua própria cidade ou das suas muralhas. E aí você vai pegar na Bíblia que Deus, Ezequias vai, ora ao Senhor e disse: Deus, tu vai deixar eu morrer com um cara desse? E o anjo do Senhor matou 170.000 à noite, e Senaqueribe deu no pé. Porque quando ele dormiu, o anjo do Senhor estava a trabalho daquele que servia para o Senhor, que era o rei Ezequias. Então, os profetas de Israel, por mais que fossem homens de Deus, eles tinham um medo do que se falava do Império Assírio. Então Jonas, o primeiro motivo dele não ir era isso: não quero ir para aquela cidade porque vão me decapitar. Se não me decapitar, vão arrancar minha pele do corpo e vão me colocar nas ruas e dizer assim: esse aí é um hebreu, esse aí é um judeu, daquele que diz que o seu Deus Altíssimo, no qual o nosso rei Senaqueribe perdeu a sua batalha sem guerrear. Então Jonas, a primeira questão dele não ia a Nínive, era um medo da opressão do inimigo. A segunda, que era notícia boa, é porque ele disse assim para Deus: eu sei que se eu for lá, vou pregar, vou botar minha cara a tapa, e no final, se ele se arrepender, o Senhor vai dar o perdão a eles, e quem vai ficar de carão sou eu. E muitas das vezes nós somos assim. Deus diz assim: vai, faça isso, diga isso para alguém, diga a alguém que se ele fizer isso vai acontecer isso, e você diz, tomara que aconteça, para a pessoa acreditar que foi Deus que falou comigo. E
E Deus não queria que Jonas acreditasse, que as pessoas acreditassem na palavra ou no Deus que Jonas estava falando pela palavra que ele disse da ruína. Não. Deus queria que o povo de Nínive acreditasse na palavra de Jonas pela redenção de um Deus misericordioso que ainda deu 40 dias para que eles se buscassem, para que eles se procurassem a se perdoar dos seus pecados, procurassem redenção e se arrependessem e contritasse o seu coração e se aquebrantasse diante de um grande Deus, o grande eu sou. Irmãos, uma pessoa que vai para Nínive naquela época, no final do capítulo 4 diz assim, quando a grande indagação de Jonas com Deus, em que Deus fala assim: tu está preocupado com a bobeira ou com a erva que estava aí, morreu de um dia para o outro? Você não plantou, um dia ela nasceu, no outro dia ela secou, e você está preocupado? E eu, com mais de 120 homens, mas a história diz que isso aí era contação de homens, provavelmente, contando mulheres e crianças, Nínive tinha aproximadamente 600 mil pessoas. Imagine um profeta, 40 dias pregando, dizendo assim: olha, o Deus Jeová disse que vai destruir esta cidade, vai destruir Nínive. Quem é você? É um hebreu aí, está falando que vai destruir. Ao ponto de essa conversa chegar ao rei ou o governante de Nínive, em de ele dizer assim: opa, tem um negócio sério aí. Se verdadeiramente esse homem tiver certo, e se o Deus dele mandou fazer isso, vamos rasgar nossa roupa, vou me vestir de saco, vou fazer tudo o que ele está falando, e até os animais irão jejuar. Irmão, fazer jejum na igreja é fácil. Imagine você tirar da boca do seu animal, você vigiar o seu gatinho para não alimentar, porque Deus mandou ele jejuar também. E o rei bate um decreto dizendo: a partir de hoje nós iremos jejuar. Durante esse período, até a ovelha não vai pastar. E aí não tem nenhum xodó de Deus que ele não se arrependa quando o filho das trevas, que é o diabo, tenta colocar uma cegueira em mim, e você dizendo assim: não se arrependa do seu pecado. O seu pecado é grande. A malícia que há no seu coração é enorme. Mas quando o anjo do Senhor ele vem através de algumas pessoas, e o Espírito Santo, por intermédio totalmente dele, fala ao coração do homem e transforma. Não há anjo das trevas, filho das trevas, não há nenhuma forma opressora que pode reter o propósito do coração de Deus. Talvez você não parou para pensar e não se valorizou. Estamos em meio a uma pandemia, ou no final dela, em nome de Jesus. Talvez Deus parou o mundo, não por causa do mundo, mas por causa de mim e você. E Jonas, quando, só para mim não atropelar o que eu quero dizer, quando Jonas vai com essas duas opções para Deus: não vou porque eu vou morrer, tem medo, não vou também porque o Senhor vai perdoar. Deus vem com duas de contrapartida. Deus também tinha dois motivos centrais. Deus tinha imensos e tem inúmeros na nossa vida, mas ele tinha dois centrais naquela situação: salvar os mais de 600 mil ninivitas e colocar em Jonas a prática do seu discurso. Pois, como vimos, ele era profeta, filho da verdade, mas preso à lei, dando a ênfase de que se Deus disse que um reino ia ser destruído, ainda mais um reino inimigo, que isso acontecesse. Mas Deus queria trabalhar mais em Jonas, no seu individual, do que no coletivo em Nínive. Nínive foi apenas o detalhe para fazer Jonas ver que quem ele era, qual era a sua missão e qual o Deus que ele servia. Muita gente vê o livro de Jonas como uma mensagem a Nínive. E como eu disse, quando o Senhor começou a me incomodar, em uma aula, em uma palavra do Bispo Paulo, eu comecei a buscar. E eu cheguei à conclusão que o livro de Jonas é muito mais direcionado a Jonas do que a Nínive. Deus não se preocupa com 600 mil pessoas,
Davidson, Deus não se preocupa com os 4 bilhões de pessoas que estão na web podendo te assistir. Davidson, Deus não se preocupa com os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, os mais de 8 bilhões. Davidson, Deus não se preocupa com os mais de 300 mil povos ainda não alcançados. Não é isso que eu quero dizer. Deus se preocupa com todo mundo no seu individual quanto no seu coletivo. Mas quando Ele quer falar com você, Ele vai falar no seu individual. No Novo Testamento a Bíblia diz assim: fecha a porta do seu quarto. Quer falar com Ele? Fecha a porta do seu quarto. No secreto vai falar com Ele. Não faça como os fariseus que vão à porta da sinagoga ou nas esquinas e dizem que jejuaram, e dizem que falaram, que leram a palavra. Não. Sabe por quê, irmão? Eu muito me conformo com isso. É algo meu, tá? Digo eu, Davidson. Quando nós queremos confirmar o que fazemos ou o que somos, falando o que nós estamos fazendo. O meu discurso, ele não é nada se a minha prática for ao contrário. E o Senhor disse para Jonas: tu está preocupado com uma abobreira que você não plantou. Esquece de 120 mil homens que estão perecendo pelo pecado. Nínive não era como Sodoma e Gomorra, mas o pecado de Nínive subia a narina de Deus, tão qual como o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado das pessoas que não estão dentro de um templo, essa é uma instituição, é tão qual o pecado que eu e você temos. E muitas das vezes, como Jonas, nós queremos dizer que eles não podem, não merecem e não devem ter, porque eu sou o tal. Eu recebi a palavra de Deus. Irmãos, o véu já se rasgou há muitos anos. Eu sou uma obra, uma coroa da obra de Deus. E não vem com essa: se eu não quiser, Deus não está nem em mentira. Se eu não quiser, o homem talvez não vai querer que eu siga. Se eu não quiser, talvez a igreja não vai querer que eu siga. Se eu não quiser, talvez a instituição não vai querer que eu siga. A minha família não vai querer que eu siga. As pessoas que estão à minha volta não vai querer que eu siga. Mas Deus nunca vai deixar de querer que você prossiga. Porque senão a sua palavra era mentirosa. Porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, que vai ou que está, entre aspas, porque quem sou eu, não sou Deus para julgar, condenado ao inferno. E muitas das vezes, como servos e servas do Senhor, nós queremos mostrar nossa patente de igreja, nós queremos mostrar o que nós somos e deixamos de ser. Esquecemos de mostrar o amor que Deus tem uns pelos outros e por nós. Nós achamos que a pandemia, ela vem parar, criar alguma coisa. Não, a pandemia vem mostrar para mim e para você que existem pessoas em uma situação de risco em que eu e você estamos negligenciando. Porque dá trabalho, porque é difícil. Irmão, se eu fosse contar isso, coitado de quem é minha autoridade espiritual sobre a minha vida, dos meus pais, coitado das pessoas que eu já passei e dei trabalho durante a vida. Se eu fosse contar isso para me julgar aqueles que estão me dando trabalho ou que me dão trabalho, e salvo engano que você achar que isso é só para líderes, aquele adolescente que você acha que te perturba, aquele amigo ou amiga do serviço que você acha que te perturba, não são 120 mil, mas são pessoas como os ninivitas que precisavam da compaixão e do amor de Jonas, porque a compaixão e o amor de Deus eles já tinham. Vimos que Jonas escolheu o seu processo do caminhar na vontade de Deus, mas Deus, ele desobedeceu na primeira vez. Sim. Ele tentou seu projeto e falhou. Sim e não. A Bíblia não relata quantos marinheiros tinha dentro do navio, mas no capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: depois que lançaram Jonas ao mar, melhor, antes de lançar Jonas, ele disse: Senhor,
nos impute o sangue desse inocente. Mas se essa for a tua vontade, assim faremos. Jogaram Jonas ao mar. O mar se cessou, a tempestade parou, e o comandante e toda a tripulação ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram um voto de cumprir e renderam a sua vida a Deus. Jonas, antes de pregar a mensagem salvífica de Deus para Nínive, ele já tinha feito uma história dentro do barco. Muitos dizem que Jonas se enganou tentando ir para Tarso. Não. Existiam pessoas dentro do barco que, se não fosse Jonas para ir lá como instrumento do Senhor, incrédulos, que tinham outros deuses, que não acreditavam no Deus de Israel, pois eles creram em todos os seus deuses e nenhum deles os respondeu. E quando Jonas foi lançado ao mar, ele disse: esse é o Deus verdadeiro, é esse que nós vamos seguir. Sabe quantas vezes que você acha que deu errado aquilo que você fez? Sabe quantas vezes que você acha que pregou erradamente, ou que falou algo que não deveria falar e alguém ficou a ver navios? A palavra não é sua, irmão. A palavra não é minha, irmão. A palavra é dele. A Bíblia diz que nenhuma palavra dele voltará vazia. Eu posso contar aqui em todo discurso filosófico, estudo genealógico, isso não vai valer de nada. Mas a palavra dele nunca volta vazia. E Jonas não tinha a Bíblia, não. Mas o testemunho, a oração e o reconhecimento e o arrependimento pelo que ele fez levou a salvar uma tripulação. A sua primeira coroinha, ou o seu primeiro galardão, salvando almas. Segunda tentativa, segundo os historiadores, Jonas não foi direto para Nínive, ele volta para casa. Pois, como eu disse antigamente, nós não podemos pensar nos nossos meios de locomoções que nós temos hoje, mas no meio de locomoções da época era difícil se locomover de um lugar para o outro, porque era a pé ou a cavalo quem tinha uma posição e dinheiro. Jonas volta para a sua terra, que era na divisa, era uma terra fronteiriça, como é antiga compada de estado entre Israel e seus opositores. E depois Deus fala com ele novamente: Jonas, o projeto ainda está de pé, vai a Nínive. E talvez por obediência ou medo, beleza, eu vou, mas vai murmurando. E 800 quilômetros não se faz com 3 dias. Mas segundo os historiadores, o tamanho de Nínive, ele demorou 3 dias. Ele demoraria 3 dias para percorrer toda a cidade durante todo o dia. E ele tinha 40 dias contados para pregar essa mensagem. Jonas aprendeu a ouvir a voz de Deus. E eu queria fazer uma pequena ênfase no que está em Atos, nessa partida de Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus, mas no processo do caminho, e ele não era um Zé Ninguém, ele era o profeta do rei Jeroboão II. Jonas aprendeu a ouvir a voz de Deus. E Jonas volta para a presença de Deus. Jonas murmura contra Deus. A Bíblia não tem relato, mas alguns livros apócrifos ou livros históricos dizem que Jonas fez grandes maravilhas. Deus fez grandes maravilhas através de Jonas, depois de Nínive. Mas existia um povo em que, lá em Mateus, quando Jesus diz assim: e como o profeta Jonas foi lançado ao fundo do mar dentro de um grande peixe. Por 3 dias ele lá ficou, e ele viu da profundeza, voltou, assim será também o Filho de Deus. E um pouquinho antes dele subir, todo aquele processo, morreu, ressuscitou, pegou a chave e tal, todo o controle, ele vai dar uma voltinha, ele vai a Emaús, ele vai a alguns lugares. E lá em Atos 1:8 ele diz assim: depois de ter feito suas proezas durante 40 dias, Jesus, para não se perdermos, prometo que já estou finalizando. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberei o poder do Senhor,
E semeei testemunhas em Jope, em Tarsis, em Nínive e até os confins da terra. A mensagem era a mesma. O Senhor queria falar individualmente com Jonas, mas Ele queria falar no coletivo com Nínive. O Senhor quer falar com você no seu quarto, mas quer te usar com as pessoas que estão lá fora. O Senhor quer falar com você no seu projeto, no seu propósito de monte, de oração, de busca. Mas isso não valerá de nada se você não botar de prática lá fora. Quem tem medo de caos não vive, não se transforma, não se remonta, não se reinventa. Quem tem medo de caos vai ficar na caverna. Caverna não serve para moradia, é apenas um tempo do processo de Deus na minha e na sua vida. Elias ficou na caverna, Eliseu ficou, e tantos outros ficaram. Davi ficou, tantos outros ficaram na caverna. Ficaram no deserto, ficaram no alto do monte. Moisés foi do alto do monte. Tantos personagens que nós pensamos ficaram um tempo em um lugar difícil. Ficaram para chegar lá na frente e dizer assim: matei o urso, matei o leão, tive dentro da cova, para que glorificasse o nome do Eterno, e para que todos que estivessem à sua volta entendessem que há um Senhor, que a presença dele é algo que não podemos deixar perder. Linkando Atos, e logo após no capítulo 2, verso 1: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou o dia de Cevaule, ou das semanas, os 50 dias depois de se cumprir o ritual. Mas recebereis poder ao descer sobre o dia de Pentecostes. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. 10 dias antes, Jesus veio e disse: ó, eis que vou, mas enviarei sobre vós o Consolador, e ele vai vir sobre vós e vai fazer de vocês testemunhas. Comigo vocês aprenderam a ser testemunhas. Com o Espírito Santo ele vai fazer de vocês testemunhas. Nínive era mostrar como ia ser testemunha. Jonas foi transformado em testemunha. O Senhor não te chamou só para te mostrar como testemunha. Ele deu Jesus para nos fazermos testemunha, mas deu o Espírito Santo para sermos testemunha. Teoria e prática é importante quando andam junto, senão de nada vale. A teoria vai sobressair, ou senão a prática vai sobressair. As duas têm que caminhar junto. E foram vistas, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Passaram-se 10 dias. Já não se oravam mais em aglomerações, mas a expectativa era a mesma. A esperança não apagou. Não ficar dizendo assim: Jesus mentiu para nós. Porque perguntaram no capítulo 1 de Atos: mas quando será esse tempo? Ele disse: esse tempo não cabe a vocês, mas sim a Deus e o seu Filho. Se fosse no dia de hoje, nossa, que líder arrogante, que homem sem educação. Estão perguntando negócio, o cara está dando uma patada. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, o mensageiro de Deus, a pomba de Deus, o Consolador, aquele que nós já vimos contando no ministério de Jesus de 3 anos, e várias outras tipificações dele. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes consentiam falar. Há 2020 anos aproximadamente aconteceu esse fato, e ele continua anunciando essa mensagem. Jesus trouxe a mensagem, mas o Espírito Santo continua anunciando a mensagem. Porque se não fosse ele,
como disse o professor, o doutor Gamaliel, era uma seita que tinha acabado. Se não fosse o Espírito Santo, você e eu não estaríamos em nenhuma igreja, não ouviria de Jesus, não leríamos a Bíblia. Se não fosse o Espírito Santo, o dia de Pentecostes seria apenas uma comemoração do povo judeu, nada mais, como é a Páscoa e como é outras festas. Mas quem enche você e eu de amor, compaixão, de atenção pelos ninivitas, de calor no coração por eles, é o Espírito Santo. Pois esse é aquele que transforma o homem por dentro e o convence do seu pecado. O meu discurso não vai mudar a sua vida. A minha exegese não vai mudar porque ela não é boa. Mas a minha conduta com o Espírito Santo pode aflorar em você o desejo de mudança. Em meio à crise, aflore o Espírito Santo. Em meio à crise, mostre por que você veio. Pare de rodar e chegar a lugar nenhum. Para de ser o povo de Israel no deserto por 40 anos. Para de percorrer 3.000 quilômetros para trás e chegar a lugar nenhum. Mas seja como aqueles que estavam sentados em casa, mais ligados na palavra e na expectativa daquilo que Jesus disse. E foram cheios. E mais adiante no capítulo 2, algumas pessoas convertidas ao judaísmo, que eram medos, elemitas de outras nações, disseram assim: opa, estão falando nas nossas línguas natais, nas nossas línguas maternas. E o problema é seu se você achar que não era o Espírito Santo. Eu acho que era ele, é a minha convicção, a Bíblia diz isso, eu confio nisso. Mas era para dizer assim: olha, eu sou tão Deus, que eu não sou só aquele que fala que vai fazer, mas sou aquele que faço. Eu sou tão Deus, que eu não sou aquele que vai ser o seu amiguinho de bater nas suas costas, mas eu sou o seu consolador quando você estiver na pior. Eu sou tão Deus, que precisaram colocar nos 50 dias depois de Pentecostes para que eu ficasse conhecido como a marca daquele que veio como um vento veemente, furioso, mas para apaziguar toda e qualquer desgraça que o filho da treva poderia querer colocar. Eu sou tão Deus, que eu também venho como uma pequena nuvem e trago água para que os campos deem frutos e que os frutos floresçam e produzam mais e mais. Que Deus te abençoe, mas que nunca falte em você a compaixão de Cristo. Não ame por falar, não ame por discurso. Mudar o discurso é fácil, mudar a atitude é um processo. Entre no processo do Espírito Santo. Mude não porque você precisa mudar para você, mude porque Deus mudou a rota mandando Jesus para salvar a minha vida e a sua. Ele não precisava. Que Deus assim abençoe. O meu tempo acabou, meu contra-regra já me avisou. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E não ouça a pandemia, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ela é muito melhor de ser ouvida. Que Deus assim possa te abençoar.